Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Continuamos nesse domingo, dia 19 de março de 2023, para falar sobre o que vai acontecer amanhã, que é a entrada do ano novo astrológico. Segundo a astrologia, o ano começa a partir de amanhã, quando o Sol coloca o pé no primeiro signo, que é o signo de Áries. Eu já adiantei um pouco disso no vídeo que fiz de previsões da semana. Se você ainda não assistiu a este vídeo, coloquei hoje cedo, vá lá, assista, que eu trago as mais importantes movimentações astrológicas dessa semana, e uma delas é a entrada do ano astrológico. Nós sabemos que, segundo a ordem caldaica, se atribui um regente para cada ano. Não são todos os astrólogos que trabalham com essa perspectiva. Alguns consideram que isso já não funciona mais nos dias de hoje, até porque se perdeu a referência dessa contagem com tantas mudanças de calendário que nós tivemos ao longo da história. Mas, se você pesquisar na internet, vai aparecer que o regente do ano de 2023 é a Lua. Essa regência, teoricamente, se você aceitar a ordem caldaica, começaria a partir de amanhã, então com a entrada do Sol no signo de Áries, num ano que seria regido pela Lua. Mas como eu vou mostrar aqui para vocês, analisando o mapa astrológico do momento do ingresso do Sol em Áries, nós vamos ver que a Lua tem uma participação, sim, significativa, mas tem um outro planeta que vai estar muito forte e que, de uma certa forma, vai reger muito os assuntos ao longo do ano de 2023. É um ano que eu chamo de semeadura, porque é o ano em que nós temos a entrada de Saturno em Peixes, nós temos Plutão entrando em Aquário, nós temos movimentos da macrodinâmica astrológica muito fortes e definidores, e que abrem aí uma nova era, não uma nova era de luz, essas bobajadas todas, mas uma pequena nova era de caos, inclusive. O caos que se instaura para trazer um desequilíbrio na ordem, para que esta ordem seja reequilibrada num patamar diferente lá na frente. Esse é o objetivo do caos. Ele se instaura nas nossas vidas individuais, na vida coletiva, na vida planetária, porque a ordem vigente já não dá mais conta de prover tudo aquilo que nós precisamos em termos de evolução da nossa consciência. Então, esses momentos mais caóticos, eles vêm no sentido de produzir aí, tá, uma mudança bastante significativa que vai durar pelo menos os próximos 20 anos. Vamos lá, vamos analisar aqui o mapa astrológico da entrada do Sol em Áries, do ingresso do Sol em Áries, e que representa o início do ano, o mapa do ano de 2023, do ano astrológico. Acompanhe aqui comigo. Aqui eu tenho um mapa genérico. Este mapa não foi levantado para nenhuma localidade específica, então ele vale para a humanidade toda, vale para todos os países. Se você está em Portugal, na Espanha, na Argentina, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, na Índia, na Rússia, na Ucrânia, na França, vai valer a mesma coisa, porque ele é um mapa genérico, ele não foi colocado para nenhuma localidade específica. No mapa genérico, o que acontece? Os signos são colocados nos seus locais de origem, né? Áries como o primeiro signo na casa 1, o Touro como o segundo signo na casa 2, Gêmeo terceiro signo na casa 3, and so on, é assim por diante, tá? Então as coisas vão se posicionando dessa forma. Bom, todo mapa de início de ano, ele apresenta o Sol aqui. Então, o Sol, ele já é o regente natural do mapa, pela sua própria posição ascendente, tá? Ele é o senhor de todo a festa aqui de planetas, né? Ele é o anfitrião, o dono da coisa. Mas nós analisamos as regências menores do ano que vão dar o tom, vão dar o diferencial para esse ano, tá? Afinal de contas, é um ano solar.
né? Um ano de 365 dias, que é o ano solar, então ele rege, ele é o maioral, mas nós temos planetas que vão se destacar nessa posição. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa assim muito que eu acho preocupante do meu ponto de vista. Se nós dividimos o mapa astrológico nesses dois hemisférios, o hemisfério ascendente e o hemisfério descendente, o que vocês percebem aqui, gente? Que todos os planetas estão para o lado de cá e não tem ninguém desse lado aqui, dos planetas, né? O que isso significa, né, gente? É um sintoma, é um sinal, aliás, significativo da característica do ano. Por quê? O ascendente representa as posições individuais. Aqui é o eu, né? E o descendente é o relacional com o outro. Então fala da relação com o outro, fala da relação com o coletivo. Quando nós temos um mapa com essa concentração absurda de planetas, tudo do lado ascendente, nós mostramos uma característica do ano que vai focar na individualidade e na sua degeneração, que é o individualismo, né? Individualidade todo mundo tem que ter. Individualidade todo mundo tem que preservar. Você é você, você tem suas qualidades, seus valores, né? Você tem aquilo que é o importante para você e você não pode jamais perder a sua individualidade, senão você vira uma massa amorfa, você vira gado. Quando você perde a sua individualidade, o seu criticismo, então é importante, esse é o lado positivo. Porém, olhando como anda a situação humana, olhando a questão da regra de Pareto, que nós temos aí mais de 80% da população que funciona majoritariamente pelos estímulos da base do cérebro, do complexo R, do cérebro com os instintos animais, de apenas luta pela sobrevivência e de nada de se importar com o coletivo, tá? E que gera essa massa de gente de pensamento fascista e extremista que nós temos na sociedade. Isso é muito preocupante, porque nós não temos planeta nenhum apontando para o lado do coletivo, para o lado do outro. Está tudo apontando para o eu. A busca desenfreada de uma liberdade em que o coletivo não possa ter participação nenhuma. Então isso é preocupante. Infelizmente, gente, o ano de 2023 vai ser marcado por um forte individualismo, um individualismo que vai chocar as pessoas. Pessoas, lógico, aquelas que olham para o coletivo, aquelas que são coletivistas, aquelas que querem um Estado que cuide do coletivo, um Estado que olhe para os desvalidos, os menos favorecidos. Nós que temos essa visão mais inclusiva, mais progressista, mais coletivista, vamos ficar ainda mais chocados com o absurdo que nós vamos ver de mostras de individualismo, do individualismo quase que sádico, cruel, totalmente desregrado, né? Apenas movido pelos seus instintos básicos de querer passar por cima dos interesses dos outros, tá? Então, isso vai ficar muito claro no mundo inteiro, vai ser assim, mas lógico, naqueles locais onde a educação de berço é mais precária, né? Nós vamos ter esse tipo de situação acontecendo. Naqueles locais onde a educação escolar também é mais precária e o professor é desvalorizado e as regras de convivência na coletividade são colocadas de lado, nós veremos a barbárie se estabelecer. 2023 será marcado como o ano da barbárie. Isso porque teremos muitos planetas aqui, né? Além do Sol, óbvio, Mercúrio, Júpiter e Quíron, que está trazendo aquele aspecto da ferida e exacerbando a ferida do masculino, do falo opressor. O falo opressor perdeu espaço na sociedade e ele está buscando vingança, ele está buscando formas de se vingar dos progressos que a consciência humana trouxe nos últimos anos. Então, essa energia toda na casa 1 é a expressão do ano, é o carro abre alas do ano. E infelizmente, gente, nós teremos muitas falas violentas, muitas declarações
de guerra, declarações de guerra que eu falo não só entre países, mas entre grupos dentro de um próprio país, entre pessoas que advogam práticas diferentes, visões diferentes. Vai ser um ano de muita intolerância, de muito individualismo, muito mais do que nós já estamos assistindo, tá? O que vai ajudar um pouco, talvez amenizar a situação, é que Vênus é o planeta mais forte, lógico, depois do Sol, que é o regente maioral, porque Vênus está dignificada, Vênus está numa boa triplicidade, ela está em bom termo. Então ela tem as maiores dignidades aqui, é o planeta que está mais bem posicionado. Então, Vênus na casa 2, inclusive, vai estar trazendo aí a questão da agricultura. No mundo inteiro, a agricultura será foco, a produção de alimentos e as diversidades de produção de alimento por questões que vão acontecer ao longo do ano, sejam elas climáticas, sejam elas epidemiológicas, porque nós teremos essas questões também, né, de países terem que passar por normas rígidas sanitárias por conta de contaminação de alimentos. Isso vai estar muito em voga por conta dessa configuração aqui que vai estar demandando essas coisas. Já vou falar dela aqui, que é da Lua com Netuno. Então, aqui também a questão do trabalho, da economia de base, das moedas. Então, isso tudo e essa quebradeira bancária, né, vai trazer uma nova posição da economia. A economia vai precisar se reposicionar diante de problemas financeiros globais, problemas climáticos que vão se acentuar e problemas relacionados à própria produção de alimentos, tá? Então isso, e quando se fala alimentos, são os agrícolas e os pecuários, porque da pecuária, preste muita atenção, da pecuária poderá sair um problema de epidemiológico muito sério em algum lugar do mundo nesse ano de 2023, tá? E também envolvendo animais silvestres, já que Vênus está muito relacionada à natureza e ao meio ambiente. Então, teremos essas questões. Vênus, dignificada, forte, vai cobrar a fatura da natureza. Natureza tomando de volta aquilo que nós tiramos dela de forma inapropriada e abusiva, tá? Então, fica muito claro isso. E este Urano aqui, ainda em Touro, na casa 2, que nós já estamos vivendo desde 2018, continua com este processo de mudanças também na economia, no trabalho, nas tecnologias do trabalho. Então, vai se buscar uma adequação nesse sentido. A configuração mais temerária é o fato da Lua estar aqui numa casa 12. Isso não é bom, né? Essa não é uma energia muito tranquila para ela estar numa casa 12, é uma casa de negatividade, né? E Netuno está aqui já desde 2011, andando por esta casa. Então agora a Lua vai reforçar esse aspecto de Netuno, da contaminação, da poluição, das questões marítimas. E veja que o ano começa ainda sob a égide de uma quadratura que Marte faz com o regente dos oceanos. Então, a questão da guerra no mar, naufrágios de embarcação, tá? A própria energia ígnea de Marte, que está sendo, vamos dizer assim, sustentada, incentivada por essa turminha toda aqui em Áries. Não é de estranhar, não é de surpreender que o ano já comece com um grande incêndio, tá? Um grande incêndio. O fogo, seja de uma explosão, de um incêndio, de um prédio, incêndio florestal, incêndio de embarcação no mar. O fogo pode dominar a pauta de noticiários já no começo, na entrada agora do ano de 2023, tá? Isso sem falar tudo aquilo que Netuno vem trazendo, que é essa loucura coletiva, né? As fake news, as bolhas de doideira que nós temos na internet, de pessoas que acreditam em gurus, ufólatras e essas coisas todas que o nosso amigo Paulo Stecchio lá no seu canal vem sempre debatendo e denunciando essas falcatruas que contaminam a cabeça de pessoas. Veja que muitas daquelas pessoas que estavam aí tentando
derrubar o governo, dar o golpe e que estão presas, algumas delas estavam motivadas por questões alienígenas, segundo algumas delas, e o próprio militar que está depondo comentou sobre isso. Por quê? Porque você tem esses criminosos, gurus, ufólatras, que nós já citamos aí várias vezes no nosso canal, em nossas lives, que ficam criando narrativas fantasiosas que iludem as pessoas de baixo entendimento, das pessoas com mente limítrofe, as pessoas que estão buscando uma saída fantástica para a sua vida, que é uma bosta, né? Então eles pegam carona nisso tudo e esse povo, gente, vai estar muito visado aí. E, evidentemente, os escândalos sexuais, os escândalos religiosos, a questão religiosa vai estar muito, muito forte também por conta da presença da Lua aqui. Não vai ser um ano bom para quem está dentro de instituições religiosas fazendo coisa errada, tá? Vai vir à tona. E o Saturno, ele está aqui, tá, gente? Embora o gráfico, por falta de espaço, jogou Saturno para a casa 11, ele está aqui junto também. No comecinho aqui, né? Puxa essa linha. Então, ele vem ajudar nesse ponto. Então, isso vai estar muito claro aí. Plutão está mudando de casa, né? Está saindo da 10, onde ele entrou em 2008, e vai entrar aqui um pouquinho na casa 11. Então, vão trazer mudanças aí. Nós nunca vivemos essa energia desde o século XVIII. Vamos aguardar o que isso pode trazer nesse aspecto aí. Mas há uma mudança geral na coletividade, porque aqui, né, você fala dos organismos internacionais, das ONGs, das agências, dos grupos afins. Teremos mudanças muito sérias, além da questão da tecnologia climática e também as questões vulcânicas e sísmicas aí dos terremotos, tá? Tudo isso eu já falei, inclusive, no vídeo de previsões para essa semana, já dei um toque nisso. E chama atenção também essa casa 10 das governanças vazia. Será um ano, em 2023, em que nós veremos um trono vazio, um vazio de poder, tá? E isso pode chamar muita atenção e ser o foco de movimentos muito interessantes na mudança do panorama mundial de forma geral. E Marte quadrando o Sol. Ano de guerra, ano de muitos conflitos, ano em que essa individualidade, que também não vai ser só dos indivíduos, das pessoas, mas das nações, tentando passar por cima uma das outras por conta dos seus interesses próprios, isso pode desencadear um processo bélico muito perigoso. É um ano que, segundo a regência caldaica, é da Lua, uma Lua que não está bem posicionada aqui por estar numa casa 12, e junto com Netuno, mas é um ano também de fogo, porque Marte está recebendo muita força aqui por conta desses que estão dando domicílio para ele, dignidade para ele. E temos a Vênus, a natureza, cobrando a sua fatura. Um ano que vai entrar para a história. Como os planetas estão concentrados na parte ascendente do mapa, se a gente pensar num movimento de progressão do Sol ao longo do ano, passando por todos os signos, já na primeira parte aqui, nesses primeiros 3 meses do ano, do outono para nós aqui, primavera lá para o hemisfério norte, até a entrada do nosso inverno e verão deles lá do hemisfério norte, teremos já uma pauta de assuntos, de acontecimentos, de situações que vão dar já a cara do ano, tá? Depois nós poderemos ter um respiro, uma pausa, mas com a entrada da primavera, até mais ou menos, né, primavera, até o começo do verão para nós aqui e outono e inverno para eles lá, começam de novo os processos de dores na humanidade, tocados inclusive por astros bastante poderosos. Vale lembrar que teremos também 2 eclipses-chave, que vão fazer dos meses de abril e maio 2 meses muito atribulados e que nós poderemos ter aí catástrofes naturais perigosíssimas. Abril e maio, meses impactantes. O meio do ano, tipo julho para agosto, também impactante. E depois outubro e novembro,
meses impactantes. Vamos aguardar, porque vai ser um ano bastante diferente, mas com uma energia bastante agressiva. Vai ser um ano pesado, agressivo, violento, individualista e, infelizmente, as pessoas que buscam um mundo melhor, um mundo mais solidário, de maior respeito aos direitos das pessoas, vai ficar muito chocada como o humano vai se revelar cada vez mais o reptiliano que é na sua natureza mais inferior, mais básica e mais animal. Talvez seja necessário que tudo isso aconteça para que o pus da infecção que é o ser humano na Terra extravase de uma vez por todas, porque afinal de contas, Vênus, de uma certa forma, rege a natureza, tem uma certa conexão com a Terra, já que é regente do elemento Terra, e, portanto, essa dobradinha entre Vênus e a nossa Gaia pode fazer um processo aí de muita tormenta ambiental, climática, geofísica, para eliminar de vez a infecção humana aqui do planeta. Tá aí, gente, a dura realidade da coisa desse ano de 2023, que não é ainda dos piores, ele é uma preparação para 2024 e 2026. Anos esses que realmente as coisas vão romper de forma definitiva e irreversível. É o gargalo que nós estamos atravessando desde 2018, quando entramos numa zona de sombras. Em 2020, essas sombras elas ganharam a perspectiva de uma pandemia, de toda uma crise internacional e de valores e de crenças que se acompanhou a esse processo. E agora nós estamos lidando com todas as sequelas desse movimento sombrio que tomou conta da humanidade. 2023 será um momento de ressurgência de sintomas muito preocupantes numa humanidade caótica, perversa e completamente desconectada da consciência maior. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você vai receber a notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.